Boa noite a todos. Eu vou fazer a narração de uma passagem do Grande Sertão Veredas, que a Elisa chamou na nossa oficina de Possível que Não Foi. Do que hoje sei, tiro passadas valias? Tivesse querido ir lá ver no Riacho das Almas em 35 léguas. E o caminho passava pelo São Josézinho da Serra, onde assistia em Orinhá, lugarejo ditoso. Segunda vez com Inhorinhá, sabível sei. Então minha vida virava por entre outros morros. Sinto que sei. Eu havia de me casar feliz com Inhorinhá, como o belo do azul. Maiores vezes, ainda fico pensando, em certo momento, se o caminho demudasse. Se o que aconteceu não tivesse acontecido, como havia de ter sido a ser? Memórias que não me dão fundamento. O passado é ossos em redor de ninho de coruja. E do que digo, o senhor não me malcreia, que eu estou bem casado de matrimônio. Amizade de afeto por minha bondosa mulher, em mim é ouro toqueado. Mas se eu tivesse permanecido no São Josézinho, quantas coisas terríveis o vento das nuvens havia de desmanchar para não sucederem. Possível o que é, possível o que foi. O sertão não chama ninguém às claras. Mas, porém, se esconde e acena. Mas o sertão, de repente, se estremece debaixo da gente. E mesmo possível o que não foi? O senhor talvez não acha? Mas o que eu estava dizendo, pensando em Orinhá, por causa, dói sempre na gente. Alguma vez. Todo amor achável que algum dia se desprezou. Boa noite a todos. Eu vou apresentar hoje os significados das ilustrações no conto São Marcos. A abertura do conto São Marcos, ela apresenta um círculo que é recorrente nas ilustrações do Poti, contendo figuras de uma cabeça humana, uma coruja e uma lâmpada de óleo. Na primeira versão de 1958, nós temos um fundo escurecido, que foi eliminado para a versão de 1970. As articulações significativas com o conto são de caráter metafórico. O rosto humano é um representante metonímico das crenças e da mentalidade do protagonista narrador, que vai se contrapor à coruja, que é um animal ligado à noite, à escuridão. E a lâmpada de óleo, ela traz a luz, a mesma luz que será perdida pelo narrador sob a influência de um feitiço, coisa que ele não acreditava no começo da narrativa, apesar das suas várias superstições. Naquele tempo, eu morava no começo do Galanco Frito,
e não acreditava em feitiços. A lâmpada desenhada por Poti possui uma forte referência na cultura popular. Associa-se ao conto árabe Aladim e a lâmpada mágica, porque o objeto em que é habitado por um gênio, ele figura-se como um emblema, traz consigo elementos da narrativa fantástica, do sobrenatural. E na reza brava e proibida de São Marcos, cujos poderes mágicos acabam por salvar o protagonista. E a lavadeira, então, veio entrando para ajuntar a roupa suja. De repente, deu um grito horrendo e caiu sentada no chão, agarrada, com as duas mãos no pé. Lá dela. Aí, ela se lembrou da desfeita que tinha feito para a cesárea velha e mandou um portador às pressas para pedir perdão, pois foi o tempo do embaixador chegar lá para a dor sarar, assim de voo, porque a cesárea tornou a tirar fora a agulha do pé do calanga de cera, que tinha feito aos pouquinhos, em 7 voltas de meia-noite. Estou fazendo fulana, e depois com agulha, estou espetando fulana. A feitiçaria aparece graficamente materializada na figura do boneco, que tem uma agulha espetada no pé, que é um elemento referido textualmente na anedota que eu acabei de citar, a qual foi ouvida pelo narrador da criada Sanharrita Preta. A imagem, portanto, assume uma relação direta com a narrativa do conto, em que vários causos de feitiçaria são relatados, sempre sob a perspectiva dúbia do narrador, que afirma contraditoriamente não acreditar em feitiços, apesar das suas várias práticas supersticiosas. O seu desprezo pelos feitiços o leva a provocar o feiticeiro Mangolô, que vive em uma cafua em que há um chiqueiro. E fui, passando perto do chiqueiro, mas uma manga de tão vasto, com 6 capadões super acolchoados, cegos de gordura, espapassados, grunhindo, comodistas e educados malissimamente. Comer, comem de tudo, até cobra, pois nem presa de surucucu tapete não é capaz de transfixar-lhes os toucinhos. Mas à meia-noite não convém a gente entrar aqui, porque todo porco nessa hora vira fera e até fica querendo sair para estraçalhar o dono ou qualquer outro cidadão. Segundo São Marcos, no capítulo 5 da Bíblia, Jesus expulsa uma legião de demônios que entra em porcos. São Lucas e São Mateus fazem também referência a porcos. Os ameaçadores suínos são um sinal do perigo a ser enfrentado pelo protagonista, que, acometido de uma misteriosa e completa cegueira no meio do mato, recorre à milagrosa reza brava de São Marcos para se salvar, sendo sobrenaturalmente guiado, entre outras coisas, pelos sons emitidos pelos porcos do feiticeiro.
o que permite que esse seja atacado pelo protagonista e que o feitiço seja suspenso. Como ocorre em outros momentos de Sagarana, a imagem que representa o chiqueiro, tendo ao fundo a cafua e a figura do porco detalhada no seu morador, está incluída mais adiante em páginas de corpo fechado que iremos ler na sequência, realinhando mais uma vez esta espécie de costura entre as diferentes narrativas, contribuindo para a unidade geral da obra. A natureza possui uma relação direta com a vida espiritual do homem, como bem percebeu a nossa querida professora Mônica Meyer ao estudar as cadernetas de viagem de Guimarães Rosa em suas viagens pelo sertão. Em São Marcos, o protagonista tem o costume de passear pelo mato com o objetivo de contemplar a exuberância da natureza, com suas plantas, seus animais, seus insetos. Nesta contemplação, destaca-se a sua admiração por árvores presentes em uma clareira perto de um lago. O buriti, no entanto, árvore recorrente na obra de Rosa, não figura entre as espécies vistas pelo narrador. A sua presença em Sagarana, portanto, estabelece uma relação com outras obras do escritor, em especial com a novela Buriti de Corpo de Baile, em que há uma árvore específica metafórica, o buriti grande. Uma subhistória dentro da história. A enigmática subhistória é tema de uma das ilustrações do livro, mostrando um bambuzal e um homem que escreve nos seus caules. O chapéu e a ausência de sapatos faz supor que seja uma representação do desconhecido desafiador do protagonista, o quem será, cuja linguagem revela ser ele uma pessoa humilde de pouca educação. O narrador, ao contrário, revela possuir uma cultura erudita, ligada à leitura dos clássicos e de obras em língua estrangeira. Os bambus, nesse caso, são o suporte da escrita. A escrita sendo, portanto, inscrita diretamente sobre o elemento natural, entrelaçando com a realidade espiritual humana. O suporte da escrita coloca em relevo a sua realidade material, o aspecto físico da palavra, que Rosa destacou em carta à tradutora estadunidense Harriet Deonis, em referência a esse trecho do conto. O que no trecho o autor quer explicar é a sua crença no poder misterioso das palavras, no poder da palavra, independentemente de seu simples e mero significado. O narrador explica por que escreveu no bambu os nomes dos reis assírio-babilônicos. Foi como se praticasse um puro ato poético, empolgado pela forma rebarbativa, barbar, estranha, forte, incomum, bizarra. Desses nomes em si, com o poder de estimularem gratuitamente a sua imaginação estética, de fazerem vibrar a sua sensibilidade poética. Os bambus, assim, são o lugar dessa inscrição material em que a poética se materializa.
É essa referência que embasa a hipótese de que as faixas verdes nas capas de Sagarana são, na realidade, representações estilizadas de caules de bambu, sobre as quais figuram os emblemas que povoam o interior do livro, estabelecendo assim uma relação alegórica entre os bambus e o próprio suporte do texto, que é o livro como objeto material. A capa, nesse sentido, ela pode ser entendida como a superfície envernizada e lisíssima sobre a qual são inscritos os emblemas da ficção rosiana. Um estudioso, Braulio Tavares, ele fez um ensaio sobre Sagarana São Marcos e ele aborda o diálogo com o invisível quem será e gera um momento de revelação verbal na obra de Rosa, o famoso Rol dos Reis Leoninos, que o narrador do conto inscreve nos bambus para intimidar com erudição o oponente invisível, um pouco como o Romano do Teixeira, citando mitologia grega no desafio de Viola contra Inácio da Catingueira. Romano usa o verso recheado de mitologia grega para embaraçar Inácio, que era analfabeto. Por sinal, um escravo, e Romano era o senhor proprietário de terras. Lá vai a questão do desafio. Latona, Cibele, Réa, Íris, Vulcano, Netuno, Minerva, Diana, Juno, Anfritite, Adroceia, Vênus, Mercúrio, Teseu, Júpiter, Zoilo, Perseu, Apolo, Ceres, Pandora, Inácio desata agora, e no que Romano deu. Não se dando por vencido, o escravo Inácio retrucou: seu Romano, desse jeito eu não posso acompanhá-lo. Se desse um nó no martelo, viria eu a desatá-lo. Mas como foi na ciência, cante só que eu me calo. O vencedor do encontro foi Inácio, quando o Romano alegou: Inácio, estou com sono, todo o povo quer dormir, você já está exausto, só falta mesmo cair. Deixemos para outro dia com mais gente para ouvir. No que Inácio justificou: o senhor que é paradeiro e o povo combinou, em posso para também, mas cansado não estou. Só não vai sair dizendo que Catingueira apanhou. O emblema que fecha o conto São Marcos apresenta figuras de reis babilônicos ou assírios com as barbas e coroas, que os caracterizam, símbolos do poder terreno que ficou no passado, referidos no texto do conto. A estranha inclusão dos reis leoninos no corpo do texto, a que é atribuída uma dimensão poética, evoca o misterioso e o enigmático, confirma a visão do autor sobre a literatura, como atestado em suas cartas ao tradutor alemão Kurt Meyer-Classen. Eu vou fazer só um parênteses da questão do nome, né, dos reis. Mangolô, eu fui atrás de alguns significados ou anagramas, né, que chegassem próximos. Então, tem maligno, milongo, tanglomanglo. E uma amostra colhida de contos sobre outras palavras muito interessantes, que tem canto e plumagem.
carta, a carta do tradutor alemão sobre o assunto. Todos os meus livros são simples tentativas de rodear e devassar um pouquinho o mistério cósmico, essa coisa movente, impossível, perturbante, rebelde a qualquer lógica, que é a chamada realidade, que a gente mesmo, o mundo, desculpe, que é a gente mesmo, o mundo, a vida, antes o obscuro que o óbvio, que o frouxo, toda lógica contém inevitável dose de mistificação. Toda mistificação contém boa dose de inevitável verdade. Precisamos também do obscuro. Obrigada. Boa, Nelly, bravo. Muito Eu bom, quem Nelly, agradeço. muito bom. Parabéns, Nelly! Parabéns! Lindo, Nelly.